No dia 30 de janeiro, uma notícia bombástica tomou a comunidade Scream. Scott Foley, que viveu Roman Bridges em Pânico 3, estava retornando ao seu papel em Pânico 7, deixando todos os fãs completamente confusos e perdidos. Mas não deu tempo nem para digerir essa notícia, pois mais tarde naquele dia, Matt Leary anunciava o seu retorno, confirmando a sua presença em Pânico 7 de volta ao papel de Stu Martin, fazendo a comunidade ir a loucuras. Poucas semanas depois, mais um retorno confirmado. David Arquette também estava de volta, reprisando o seu papel de Jerry Riley em Pânico 7, fazendo todos ficarem ainda mais ensurdecidos. Mas junto disso veio a questão: como eles iriam voltar, sendo que todos os três morreram nos filmes anteriores? A resposta: inteligência artificial. Mas como isso será usado realmente? E de quais formas que poderão evitar possíveis furos de roteiro na trama de Pânico 7? É exatamente esse ponto que vamos abordar nesse vídeo, então seria interessante você ficar até o final. Nerds Bridge, Ezek aqui para mais um vídeo. Antes de tudo, posso pedir de uma forma bem rápida para você deixar no gostei para podermos estar alcançando mais pessoas que perdemos nesse último mês e acender essa conversa com a comunidade de Scream. Você pode estar deixando um gostei ou clicando no botão de hypar ou até mesmo compartilhando o vídeo, que você vai estar me ajudando muito a continuar produzindo, principalmente os vídeos de Pânico. Muito obrigado e vamos seguir. Bom, após o anúncio do retorno do Matt Leary e do Scott Foley, a pergunta surgiu: como eles iriam voltar se seus personagens estavam mortos? Bom, essa resposta chegou basicamente ali no mesmo dia, com os informantes como Via Enon, My Time Chinehell e Daniel Ripercar confirmando que seus personagens não voltariam à vida e que sim seriam usado inteligência artificial para trazer eles de volta às telas. E o mesmo vale para o David Arquette, só que até pouco tempo atrás isso era basicamente um rumor que tínhamos vindo principalmente desses três informantes: Daniel Ripercar, My Time Chinehell e Via Enon, que estão sempre entre os principais informantes com maior número de acertos dentro da franquia desde que a produção de Pânico 6 começou. Mas bem recentemente, o Guy Busick, roteirista de Pânico 7, que escreveu junto com o Jamie Vanderbilt Pânico 5 e Pânico 6, comentou algumas coisas sobre esse sétimo filme e a sua história. E eu quero chamar a sua atenção para esta parte aqui. Sempre que estamos desenvolvendo uma nova história em Pânico, a gente se pergunta: por que agora? O que está acontecendo no mundo do cinema, do horror e das franquias que justifica uma nova entrada? Scream sempre teve essa conversa direta com o público, analisando o estado do gênero e fazendo comentários sobre a indústria. Bom, olhando esse ponto, podemos ver que mais uma vez eles vão usar muito bem a metalinguagem em Pânico 7. Pois isso é um dos principais pontos que torna Pânico algo tão bom, além de ser um excelente filme de terror junto da sua trama. Ele passa uma crítica muito bem estruturada e ainda dá uma zoada no que está acontecendo no atual tempo do cinema e do horror. Olhando para o filme mais recente, Pânico 6 fala a respeito de duas coisas em específicos. A primeira, ficou clara, as regras das franquias, que foi o grande momento do cinema nos anos anteriores, com as grandes franquias voltando em ascensão. E a outra coisa é a desinformação, ou em outras palavras, as fake news. E pode parecer que não temos isso em Pânico 6, mas temos sim. Isso é retratado principalmente com a personagem da Sam, que é a vítima da desinformação que ronda em Pânico 6. E com as falas do roteirista, já podemos ver que os informantes acertaram sobre a questão da inteligência artificial. Bom, basta olhar o atual cenário da indústria, onde a IA está se tornando cada vez mais presente. Em 2024, por exemplo, tivemos duas greves dos atores e roteiristas para ir contra o mau uso indevido das IAs. No Oscar desse ano 2025 tivemos uma polêmica ainda maior. Primeiro, a Fernanda Torres não ganhou o Oscar, que já é um absurdo. Segundo, um dos filmes vencedores desse ano teve o uso de inteligência artificial. Os filmes Brutalista e Emilia Paris venceram o Oscar usando inteligência artificial para melhorar justamente a área que eles estavam concorrendo ao Oscar, onde foi aprimorado. Então deu para ver aí que inteligência artificial é um fato, é uma polêmica que está no ar e todo mundo vai ter que aturar.
Então, que as inteligências artificiais vão ter um grande destaque dentro de Pânico 7, isso já é um fato inegável. O outro ponto que eu acredito muito é o retorno de grandes franquias, pois 2025 está sendo um ano de retorno de diversas franquias que estão sendo aguardadas novos capítulos há muitos anos, assim como várias sequências que estão chegando. Nós tivemos a volta triunfal de Premonição, com Premonição 6 que chegou chutando bundas. Vamos ter agora o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. A franquia Sexta-feira 13 vai ganhar uma série produzida pela A24. Halloween também está com uma série prometida para os próximos anos. O universo de Derry também voltou com tudo com a série Welcome to the Derry. A franquia Alice está chegando com uma série também. Carrie a Estranha também vai ganhar uma série para os próximos anos, além de Megan 2, Telefone Preto 2, FNAF 2, um novo Anaconda com Celto Mello e Rua do Medo 4, Rainha do Baile, que chegou nos últimos meses. Os retornos desses filmes têm altas chances de ser um dos pontos que vão sim ser abordados dentro de Pânico 7. Tá, a gente já entendeu que Pânico 7 pode vir tratar de IA e retornos, mas como eles vão usar as IAs no retorno do Stu, Roman e Dewey? Bom, a primeira coisa óbvia que todo mundo pensou, e até os informantes falaram, é que iremos ter ligações com as vozes deles, além de chamadas de vídeo sendo feitas para Sidney. O porém nessa história é que essa trama das ligações e aparições vai ter que ser muito bem desenvolvido para não ter furo de roteiro, que essa é a grande questão desse vídeo, pois os três estão mortos e o Scott Foley garantiu que não precisaremos deixar a suspensão da descrença em casa para ver o seu personagem em Pânico 7, e isso obviamente se aplica ao Dewey e ao Stu também. Mas a questão é como será feito, como o Ghostface de Pânico 7 vai usar as vozes e imagem deles nas IAs. Como ele conseguiu essas vozes para começo de conversa? Pode parecer uma pergunta até boba, já que hoje as IAs estão fazendo vídeos cada vez mais poderosos e difícil de distinguir da realidade. Só que a dúvida se aplica sim a alguns deles. Primeiro, para que eles conseguissem clonar suas vozes e aparências, eles precisam de imagens e vídeos com as vozes deles principalmente. E o que complica a nossa análise aqui com isso, de como isso vai se resolver, é o Roman em Pânico 3, pois até hoje é difícil de crer que o Roman já possuía essa tecnologia lá nos anos 2000. Então, para conseguir as vozes do Roman e do Dewey, e até mesmo da própria Sidney e até mesmo da Maureen, basta ter acesso ao emulador de voz de Pânico 3 que o Roman usava, que, como você deve lembrar, caso você não lembre, e caso você não lembre também, está intacto lá no Santuário do Rich em Pânico 6. Então alguém pode roubar esse emulador e criar uma versão mais poderosa dele usando inteligência artificial. Pois o mais simples de se conseguir a voz e as imagens aqui é o Roman. Afinal de contas, ele era diretor de cinema e certamente já deu entrevistas, pois até a Variety já fez matéria sobre ele, como ele mesmo diz lá em Pânico 3. O Dewey pode parecer um pouco difícil, mas nós temos muito material do Dewey em vídeo para ser roubado e usado nas IAs. Por exemplo, nós temos as gravações que o Joey fez dele e da Gale lá em Pânico 2, além das transmissões de TV com ele falando a respeito da situação de Woodsboro lá em Pânico 4, quando ele era o xerife da cidade e os novos casos do Ghostface começou a acontecer em Woodsboro. Então sim, temos material bastante do Dewey para isso. Mas e o Stu? O Stu é o mais complicado, porque o Stu, apesar de ser um dos primeiros Ghostface junto do Billy, ele foi completamente esquecido, e até poucas pessoas sabem quem ele era, como é mostrado lá em Pânico 5. A única coisa que temos do Stu Martin de material para ser usado nesta questão são os filmes Facadas, mas isso não dá para levar tanto em consideração, porque não é bem o Stu, e sim um ator que faz o Stu. Mas sim, existe material do Stu, sim, que possa vir ser clonado nessas IAs do Ghostface de Pânico 7, e elas estão exatamente em Pânico 1. E se esse vídeo aqui tá te agradando e te entretendo, se você ainda não é inscrito aqui no canal Speed Nerd, te convido a se inscrever para assistir mais vídeos sobre o universo Pânico.
cerca de 90% das pessoas que assistem aos vídeos do canal não são inscritas. Por favor, venha fazer parte dessa comunidade, assim como o Flávio Mansores, o Daniel Alves, o Cello aqui, a Tara Zumbificada, o Felipe Pereira, o Guilherme Ribeiro, o Capitão das Quests, o Lugar Secreto, o Saron Barbosa, o Aizen e a doutora Mariane Cruz, que são dos principais participantes do canal quando estamos falando de Pânico. Opa, tô interrompendo aqui esse momento para dizer que sim, Danilo Alves, eu errei seu nome, eu te chamei de Daniel por alguma razão que eu não sei explicar, mas tô voltando aqui para me desculpar por esse erro e falar para você que é o Danilo Alves, um dos nossos principais comentaristas e teoristas de Pânico presentes aqui no Speed Nerd, e também agradecer ao Capitão Filmes, um dos primeiros inscritos desse canal que está conosco aí até hoje. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode perguntar para eles aí nos comentários que eu acho que eles vão te responder e te dar uma boa visão do canal. Bom, como eu disse, as imagens necessárias que temos do Stu Marsh para ser clonado pela IA, tanto a sua aparência como a sua voz, estão em Pânico 1, em posse de Gale Weathers. Pois caso você não se lembre, a Gale coloca uma câmera escondida na casa do Stu que filma toda a festa quando ela e o Dewey vão lá para ver como é que estava a festa. Que acaba por filmar toda a festa, incluindo os ataques do Ghostface, inclusive aquela cena épica do Randy com o Ghostface atrás dele, que inclusive aparece até no Facada 1, como vemos a Mindy assistindo lá em Pânico 5. Inclusive, eu acredito que foi assim que o filme Facada foi feito. Nesse vídeo gravado pela Gale, temos aí as imagens do Stu presente com o seu corpo e a sua voz. E com a potência das IAs que temos hoje, já é bem possível eles isolarem só o corpo do Stu, o rosto do Stu, além de que possa existir fotos do Stu com a família dele, que foi apresentada em Pânico 5, melhor, foi citada em Pânico 5, como a sua irmã, a Leslie March, e o seu sobrinho, que é morto pelo Ghostface em Pânico 5. É muito fácil de ter uma IA para isolar a voz do Stu e as imagens dele para criar uma nova versão dele IA. Deixe a sua opinião aqui nos comentários ou qualquer outra dúvida sobre o vídeo que eu irei te responder. Vou deixar aqui um vídeo com as atualizações de Pânico 7 que tivemos e aqui a nossa playlist de Pânico 7 para você ficar por dentro de tudo que aconteceu nessa franquia nos últimos anos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus. Valeu!